Antes que você faça algum comentário sobre o vilão do filme, não parece nada comigo, que eu já cansei dessa história. Só para deixar claro. Aham, sei. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédia? Comédia escrachada, hein? Comédia de hoje tem um nível um pouquinho lá embaixo, comédia escatológica, porém que ganhou os noticiários lá nos anos 2010 porque causou uma grande polêmica diplomática, inclusive com ameaças de grupos terroristas de atacarem cinemas que passassem o filme. Você não faz ideia do porquê? Acompanhe o vídeo comigo então. A Entrevista, The Interview, filme de 2014, dirigido por Evan Goldberg e Seth Rogen. Este que também protagoniza o filme ao lado de James Franco. O filme conta a história do apresentador de TV Dave Skylark, que está à frente de um talk show que vive em sua habilidade conseguindo arrancar detalhes secretos de seus convidados. Porém, ele vive um conflito interno na emissora com o segmento do jornalismo político, pois a notícia que agita os bastidores é a construção de um míssil nuclear pelo governo da Coreia do Norte, que teria propulsão suficiente para atingir a costa oeste dos Estados Unidos. Com isso, Kim Jong-un, líder político norte-coreano, é o destaque nas manchetes do país constantemente. E a revista Time descobriu que ele é um espectador de alguns programas de televisão estadunidense. Entre eles, o programa de entrevista de Dave Skylark. Numa jogada de marketing junto com o seu produtor, Aaron, Dave formaliza um convite para realizar uma entrevista com Kim Jong-un, o que alçaria seu programa e ele mesmo para um novo patamar do entretenimento. O governo norte-coreano recebe o convite e solicita um encontro com Aaron em uma região erma da China para se pronunciar positivamente a favor do convite, com a ressalva de que as perguntas conduzidas por Dave seriam aquelas previamente elaboradas pelos norte-coreanos e que a entrevista seria realizada em seu país. Com os noticiários lançando as chamadas oficiais da entrevista, Dave começa a ver a repercussão dessa que será a sua grande jogada, mas é contatado por agentes da CIA, que querem aproveitar a sua ida à Coreia do Norte para encabeçar um plano ultra secreto: matar Kim Jong-un, utilizando um pequeno adesivo feito de ricina em sua mão. É um veneno sem antídotos que vai penetrar na pele de Kim ao se ter um aperto de mão entre eles, de forma gradual, para que isso esconda a ação criminosa. Dave e Aaron são treinados pela CIA para aprender o manuseio do adesivo de veneno para que não se cometa nenhuma bobagem e se preparem para ir a Pyongyang, capital norte-coreana, já esperando o que ver no país, com uma série de estereótipos imaginados, como pobreza e a grande alienação da população perante uma liderança política que não parece ser muito preocupada com os reais problemas da sua população. Todas essas piadas estereotipadas sobre a Coreia do Norte se consolidaram pela peculiar diplomacia do país, que atualmente se configura como o país mais fechado do mundo, ou seja, com mais restrições de aceitação de fluxos estrangeiros e parceiros comerciais. Para entendermos como chegamos nesse contexto atual, vamos entender que ao longo de sua história, até o ano de 1953, nunca houve duas Coreias. Enfatizando Coreias com esse S do plural. Sempre foi Coreia, no singular. A Coreia sempre foi composta por uma cultura, idioma, tradição e se fracionou em dois países no meio do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, no singular, foi ocupada pelo Japão
e dentre os movimentos internos de revolta e inconformismo pela submissão política perante os japoneses, destacamos Kim Il-sung, líder coreano que tinha grande apreço pelas ideias comunistas. Após a rendição do Japão na guerra, depois dos ataques nucleares sofridos pelos Estados Unidos, há uma cisão interna na Coreia. A União Soviética, que era a vizinha da Coreia, dá apoio, suporte na reconstrução do país, com direcionamento para o grupo de Kim Il-sung. A área de influência de atuação política de Kim é a porção mais a norte, o que explica uma presença maior de antipatia por ele dentre a população do Sul, que não flertava com as ideias da instalação do sistema socialista no país. A recém-criada ONU aceita a proposta interna da utilização da linha imaginária do paralelo número 38 graus norte como uma referência para se dividir oficialmente o país em dois, com duas administrações independentes. Estamos falando de um período conhecido como Guerra Fria, onde a cisão capitalismo-socialismo é muito forte. A Coreia vinha de anos sob domínio japonês e o desejo por uma administração política autônoma esbarra neste conflito interno sobre qual sistema socioeconômico a ser utilizado. Ao mesmo tempo em que se discute a desnecessária divisão do país em duas administrações, não há sinais de nenhum dos lados em aceitarem abrir mão de seu sistema adotado. Este grande enrosco diplomático segue até o ano de 1950, quando a Coreia do Norte de Kim Il-sung força uma entrada militar na parte sul com o intuito de unificar o país em um sistema socialista. Este é o início da Guerra da Coreia, que teve participação externa de China, União Soviética e Estados Unidos, todos enviando tropas militares de suporte, cada um para o seu respectivo país simpatizante. O conflito segue até 1953, quando há a assinatura de um armistício, nome dado à ação de uma trégua. Vamos entender que a guerra pode acabar quando um lado perde, quando um lado se rende ou com o armistício. Ou seja, quando há o acordo de ambos os lados para cessar a guerra. Mas isso não quer dizer que seja um acordo de paz. Pelo contrário, já que o clima entre as Coreias Norte e Sul, a capitalista do Sul, no caso, e a Norte socialista, seguiu muito ruim pelas próximas décadas. O armistício é uma constatação de que a guerra está sendo prejudicial para ambos os lados, pelos gastos, pelas perdas de vidas humanas, pela estrutura toda detonada, e opta-se por encerrá-la. Sabe quando você termina com o date, depois de muita treta, e você diz que nunca mais quer ver ele? É tipo isso aí. Só que nunca mais ver aqui, no caso, não é tão simples, pois são países vizinhos. Foi criada então a Zona Desmilitarizada da Coreia, uma faixa que separa em 4 quilômetros os dois países, que ironicamente, apesar do nome indicar que não é para instalar armas, tanques, para que não haja mais atritos, ambos os lados colocam nas suas áreas bem limítrofes justamente postos militares de vigilância. A Coreia do Norte segue, então, em sistema socialista, com China e União Soviética como os principais parceiros. Porém, com a crise dos soviéticos ao longo das próximas décadas e o fato da China ter atrito com os governantes da potência socialista, ele começando inclusive a se aproximar dos Estados Unidos ao longo dos anos 1970, começam estes eventos a gerar impactos internos na Coreia do Norte, com a redução de itens tecnológicos industrializados vendidos para o país gradativamente. Não se trata da Coreia do Norte apenas, pois a crise da União Soviética começa a atingir diretamente todos os demais socialistas do mundo, já que era ela a grande fornecedora de suporte técnico, tecnológico, mercadorias, industrializados e grande organizador da relação econômica entre os países socialistas. Com o fim da União Soviética, em definitivo, o país perdeu o seu grande parceiro. Ao contrário do que a maioria dos países socialistas fizeram, se convertendo ao capitalismo, como a antiga Iugoslávia, Hungria,
Polônia, ou outros que se mantiveram socialistas, mas abriram suas economias em graus diferentes para permitir relação comercial e circulação turística de pessoas vindas de países capitalistas, como China, Cuba ou Vietnã, a Coreia do Norte optou por manter-se com as premissas de grande restrição e prezar pelo regime socialista mais conservador. Com a morte de Kim Il-sung, assume nos anos 1990 Kim Jong-il, seu filho, que tem como grande marca de governo os fortes investimentos em programas militares. Esta foi uma estratégia de não demonstrar fraqueza perante o isolamento que se configurou internacionalmente, com ênfase para a verba direcionada para o desenvolvimento de armamento nuclear. Isto só piorou o relacionamento com os Estados Unidos, com quem a Coreia do Norte segue ao longo do início do século XXI em atrito, trocando ameaças e acusações. Em 2011, Kim Jong-il morre e assume seu filho, Kim Jong-un. É isso aí que você pensou mesmo. O que está presente no filme como um personagem, ele é neto do líder político que originou a criação da Coreia do Norte. Os governos da dinastia Kim à frente da Coreia do Norte são recheados de acusações de abuso de poder, configurando governos ditatoriais que oprimem de forma moral e violenta movimentos, jornalistas ou população civil que tente criticar o governo. A acusação de governo ditatorial é refutada pelos Kims com a justificativa de que eles nunca governaram sozinhos, já que os parlamentares, que compõem a chamada Assembleia Popular, são eleitos em voto aberto à população. O governo norte-coreano refuta todas as acusações feitas externamente, dizendo que as acusações de ditadura, violação aos direitos humanos e abuso de poder são conspiratórias para se tentar derrubar um Estado que se posiciona como o maior opositor das políticas ocidentais tradicionais no contexto atual. Fato é que, para termos informações com maior precisão, as chances são pequenas, já que nesta de proteger o país da espionagem, da conspiração política, o fluxo de estrangeiros no país é muito restrito, disponível apenas para pessoas que demonstrem simpatia de alguma forma pelo governo, como mostrado no filme. As ironias no filme sobre problemas com fome na Coreia do Norte vem de um caso nos anos 1990, quando chuvas intensas destruíram várias plantações e a inabilidade diplomática de Kim Jong-il para conseguir contatos diplomáticos e importar alimentos gerou problemas alimentares dentro do país, mantendo até hoje uma certa desconfiança sobre a situação alimentícia dentro dele. Outro ponto curioso é que em 2018, Donald Trump, presidente na época dos Estados Unidos, realizou um acordo de paz que tinha como pauta a desnuclearização da Coreia do Norte com a retomada de laços comerciais mais fluidos por parte dos Estados Unidos. Este vídeo está sendo publicado em 2021 e, por se tratar de um assunto geopolítico extremamente volátil, muito dinâmico, considere isto, caso esteja assistindo mais à frente, e algumas questões sobre o país, caso tenham mudado, deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia, caso alguma coisa no contexto político do país tenha mudado. E aí, você já assistiu esse filme? Você conhecia um pouco da história da Coreia do Norte? Você não vai ficar falando que parece comigo também não, né? Gente, você já se inscreveu no canal? Você gostou do vídeo? Se você gostou, clica nesse joinha que tem aqui, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que são lançados aos domingos. Você acha que esse vídeo pode ajudar alguém? Pode servir de curiosidade? Compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!